A gente já tem na mão, a gente vai ver agora em primeira mão o vídeo que o presidente Jair Bolsonaro disparou para conter os danos da declaração ou do plano, né, divulgado, atribuído a Paulo Guedes, que está pautando tudo. Vamos rodar, a gente volta em instantes com o Nakagawa para analisar esse assunto. Consertamos a economia do Brasil. Estamos arrecadando muito. Assim sendo, a partir do ano que vem, a nossa garantia de darmos a todos os aposentados e pensionistas um reajuste acima da inflação. A mesma coisa no tocante aos servidores públicos, conceder no ano que vem um reajuste acima da inflação. E o valor do salário mínimo, como fica? Também será dado um reajuste acima da inflação. Todos vocês, não acreditem nessas mentiras da esquerda, que nunca nada fizeram por ninguém e querem apenas nos caluniar, mentir sobre essas questões. Veja a questão do Auxílio Brasil. Há pouco tempo, o PT pagava, em média, R$ 190 para os mais pobres. Nós passamos para R$ 600 no mínimo. Esse é o nosso compromisso, e é a verdade. E as contas públicas ajustadas nos dão a certeza e a garantia de atender a todos vocês, que afinal de contas é o que vocês merecem. Muito obrigado a todos. Aí é claramente uma vacina, é claramente um contra-ataque, vai ter a exploração do assunto hoje nessa live Lula Janones. O próprio Bolsonaro se sente impelido a vir a campo para poder tentar recolocar as coisas num termo bom para o governo. Chama de mentira da esquerda uma coisa que foi noticiada, que tem gravação, que tem histórico de declarações do próprio ministro da Fazenda e que, como eu disse, trazendo o bastidor aqui para vocês, já ontem ficava muito claro para o governo que teve um problema na comunicação do próprio Paulo Guedes, que hoje Bolsonaro, jogando para a esquerda a conta, tenta deixar de lado, mas houve. Sim, e vamos lembrar, Dani, que não é a primeira vez que acontecem duas coisas. A primeira é que o governo, a equipe econômica, cogitam em debate público esta desvinculação do salário mínimo. Em 2019, depois da aprovação da reforma da Previdência, a equipe econômica tinha uma agenda robusta de reformas econômicas e dentro desta agenda estava a desvinculação do salário mínimo e das aposentadorias. Na época, o então secretário Valderi Rodrigues deixou o cargo porque partiu dele, numa entrevista aos colegas do G1, essa possibilidade de desvinculação do salário mínimo da inflação. Na época, o presidente Bolsonaro reagiu com muita assertividade, ficou famosa aquela frase de que ele não queria tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. E dias depois, o então secretário Valderi Rodrigues deixou o cargo. E, além dessa situação com o ex-secretário Valderi, em duas PECs que tramitaram em 2019 no Congresso Nacional, a PEC do Pacto Federativo e depois no Plano Mais Brasil, o governo, a equipe econômica, tentou, pelo menos no esboço do texto, incluir alguma flexibilização no orçamento, ainda que não fosse com essa desvinculação total do salário mínimo, mas sim, a ideia, a semente dessa discussão estava em 2019 nessas duas PECs. Naka, fica comigo, deixa eu trazer rapidinho o Leandro e o Yuri, porque é um assunto de vida real que volta a ser tratado na eleição, depois de dias de discussão sobre fala mal colocada num canto, fala mal colocada no outro, é vida real. Atenção para você que, se você é empregador, te interessa. Se você é aposentado, te interessa. Se você é trabalhador e recebe salário mínimo, mais do que te interessa. E para o serviço público em geral. Então, é um assunto que vai na vida real, na veia, depois de dias se falando sobre questões etéreas na eleição. Bolsonaro precisa vir a campo para poder prometer que vai ter reajuste para funcionalismo, reajuste acima da inflação para o salário mínimo e para os aposentados, um tema que hoje vai pautar a ação da oposição nas redes sociais com Lula e Janones. Eu preciso fazer esse giro bem rapidinho, meninos, que eu tô aqui no improviso para a base do desespero do Igor, mas eu queria ouvir cada um de vocês aí, 20 segundinhos sobre esse assunto. Então, o Yuri, mostra como vida real tem apelo, né? A ponto do presidente que estava focando a sua estratégia na questão dos valores, digamos assim, voltar a falar sobre isso, porque houve a confusão, má comunicação do ministro Paulo Guedes e dando margem aí para esse contra-ataque da esquerda na reta finalíssima aí da eleição. Pois é, porque a gente falou muito de quanto o presidente Jair Bolsonaro, embora tenha perdido, por exemplo, nos estados do Nordeste, conseguiu melhorar
a sua votação em pequenos municípios, que são municípios que dependem não só de Auxílio Brasil, mas de muitas famílias que vivem de aposentadorias e pensões, como o benefício de prestação continuada, e todos esses programas, esses pagamentos são indexados pelo salário mínimo. Faz parte da agenda liberal econômica no Brasil tentar desindexar o orçamento público. A questão é que existe uma preocupação de vida real da quantidade das milhões de famílias, dezenas de milhões de famílias, que dependem do valor do salário mínimo. E vale lembrar, a política de aumento real do salário mínimo adotada nos governos Lula e Dilma foi uma das que mais explicam não só a performance eleitoral de Lula, de ter conseguido se reeleger e eleger a sua sucessora, mas de toda a avaliação positiva que o governo teve nos 8 anos de mandato de Lula. Deixa eu trazer o Leandro Rezende, e aí, né, as fontes estão todas coladas aqui com a gente. O presidente Jair Bolsonaro hoje é um entrevistado da CNN, do SBT, do Portal Terra, da Nova Brasil FM, Revista Veja e Jornal Estado de São Paulo. Haveria um debate nesta sexta-feira. Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não comparecer. Pela regra, é conversa exclusiva com o Jair Bolsonaro. Márcio Gomes está lá, a conversa vai ser ao vivo, logo mais à noite. Você vai acompanhar também aqui na CNN a entrevista exclusiva com o presidente, onde esse tema certamente também vai aparecer. Leandro Rezende. Dani, enfim, a vida real, enfim, entrando na eleição, né? A gente sai da discussão de ocultismo, de coisas que não tem nada a ver com a vida do brasileiro. E agora a gente está, de fato, nessa reta final com um tema que mexe com a vida da maior parte da população, seja quem recebe um salário mínimo, quem emprega, né? Os mais pobres, sobretudo, olhando para isso. E já o presidente Jair Bolsonaro faz essa vacina, né? Está percebendo que o tema está repercutindo muito. Hoje, aliados do ex-presidente Lula se dedicaram muito a replicar falas do Lula, reivindicando a política de valorização do salário mínimo que o Lula fala sobre o que ocorreu nos governos do PT, e é um grande chamariz da live que o André Janones, que tem um público muito dessa área, que é dessa live que o André Janones vai fazer daqui a pouco junto com o ex-presidente. É assim que ele está convocando, é assim que os apoiadores do Lula também estão convocando, chamando a atenção, enfim, para um problema da vida real. Está tendo reação, né, Naka? Então, se me permite, só para eu perguntei aqui ao Lucas Assis, que é economista da Tendências Consultoria, qual que é esse universo relacionado ao salário mínimo como renda? São pelo menos 40 milhões de brasileiros nesse aí grupo. A importância, né? Exatamente. 12 milhões e 800 mil pessoas são trabalhadores formais com um rendimento de até um salário mínimo, segundo o IBGE. Além disso, há um universo de 20 milhões de brasileiros que, segundo o Ministério do Trabalho, recebem benefícios da Previdência Social de até um salário mínimo. E, por fim, segundo o Ministério da Cidadania, 4 milhões e 700 mil brasileiros recebem benefícios como BPC ou LOAS relacionados também ao valor de um salário mínimo. Então, fazendo uma conta aqui muito rapidamente, quase 40 milhões de brasileiros, pelo menos, sem contar valores relacionados ao seguro, ao abono salarial, seguro-desemprego e seguro-defeso, que também seguem o salário mínimo. Então, são 40 milhões de brasileiros. Numa conta simples, rasa aqui, o número tende a ser maior. É por isso que o presidente, então, sai, né, ele próprio, para usar o peso da imagem dele, para poder colocar aí, digamos, uma pedra, tentar colocar essa pedra nesse assunto, desconsiderando o escorregão ali, mas coloca o peso da própria imagem para fazer ele a promessa, já que a posição que foi externada ontem pelo Ministério da Economia, depois que a coisa começou a ganhar muita repercussão, não foi suficiente para suplantar Bolsonaro. Sente, então, e vem a público, grava ele próprio o vídeo que você viu aqui no 360 em primeira mão. Esse tema é afeito aí, né? Como o Naka tratou aqui, já 40 milhões de pessoas, no mínimo, né? Estão de olho nessas discussões e é atento a esse eleitor que o presidente Bolsonaro, então, vem a público, coloca a imagem dele, o discurso dele, para fazer uma promessa de que vai haver aumento real para o salário mínimo, para a aposentadoria e também para o serviço público, depois da fala do ministro da Economia ter repercutido fora do que se esperava ali no núcleo do Palácio do Planalto.